Você mora há anos num imóvel, paga os impostos, contas de energia elétrica, contas de água e esgoto, fez reformas, benfeitorias, mas não tem a documentação desse imóvel? Talvez você tenha direito a uso capião e nem saiba. Mas antes de eu te explicar o que é uso capião, quando é possível fazer o pedido, quem tem direito, já se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para não perder nenhum conteúdo sobre direito imobiliário e regularização de imóveis. Eu tenho certeza que esse canal aqui vai agregar muito no seu dia a dia. Mas afinal, o que é uso capião? Uso capião é a forma de você se tornar o proprietário de um imóvel através do exercício da posse, cumprindo alguns requisitos existentes em lei. É importante ressaltar desde já que quando você faz o pedido de uso capião, não há transmissão de um imóvel, como por exemplo do antigo proprietário ao novo proprietário, que acontece numa compra e venda, por exemplo. O uso capião é uma aquisição originária, é como se você fosse o primeiro dono daquele imóvel. Por isso que quando acontece o pedido de uso capião e você tem êxito, não há o pagamento de ITBI, aquele imposto que você paga quando há a transmissão de um imóvel a título oneroso, uma compra e venda, por exemplo. E quando eu posso fazer o pedido de uso capião? Quando você exerce a posse do imóvel de forma contínua, mansa, pacífica, com intenção de dono por um determinado período de tempo previsto em lei. E existem vários tipos de uso capião, sendo o uso capião com 2 anos, 5 anos, 10 anos ou até 15 anos, dependendo de cada caso. Conforme a modalidade de uso capião e conforme menor o prazo, podem haver algumas exigências, alguns requisitos que nós já vamos entrar nesse assunto. É importante esclarecer também que o uso capião não serve para aquela pessoa que tem a posse, mas exerce a posse em nome de outro, como é, por exemplo, o caso do caseiro que cuida de uma propriedade rural ou o inquilino que tem um contrato de locação em vigência. A uso capião cabe quando você tem ânimo e intenção de dono, ou seja, quando você exerce a posse do imóvel em nome próprio. Tem muita gente que comprou um imóvel com um contrato de gaveta ou mora no imóvel, fez um contrato verbal, um combinado de boca e não consegue regularizar. E o uso capião serve para auxiliar essas pessoas a obterem o título de propriedade do seu imóvel. Mas você precisa exercer a posse como dono, pagar os impostos, fazer benfeitorias, cuidar, zelar do imóvel e ser uma posse que as pessoas reconheçam que você reside ou que você cuida desse imóvel como dono. E como eu consigo comprovar o meu tempo de posse? Existem alguns documentos que são muito importantes para que você consiga fazer esse pedido. Primeiro, contas de consumo, conta de água, conta de energia elétrica, despesas com internet, telefone ou várias outras que possam comprovar que você tem a posse do imóvel durante todo esse período. Um outro documento muito importante é o IPTU, se você faz o pagamento dos impostos. Isso, embora não seja obrigatório o pagamento do IPTU, ajuda a demonstrar que você tem a intenção de dono. Afinal, o IPTU é um imposto que decorre da propriedade. Então, se você tem a intenção ou se você age como dono, provavelmente você vai fazer o pagamento dos impostos. Um outro documento muito importante também que ajuda a fazer o pedido de uso capião é um contrato de gaveta, algum documento que demonstre como que você ingressou naquela posse. Também não é obrigatório, dependendo da modalidade de uso capião, mas ajuda a comprovar a origem da tua posse. Se você comprou com um contrato de gaveta, fez um termo, fez uma cessão ou algum outro tipo de documento ou título. Outro ponto muito importante que ajuda a comprovar o uso capião são as testemunhas, declarações de vizinhos ou pessoas que te conhecem que podem atestar, demonstrar, declarar que você mora e que você tem a posse daquele imóvel como dono. E por fim, fotos antigas de aniversários, festas, reformas, fotos do imóvel em geral que demonstram aí a modificação do imóvel ou a conservação ao longo do tempo. E agora entrando na parte mais importante do nosso vídeo, que é falar sobre algumas modalidades de uso capião, para você que está assistindo poder fazer uma comparação e verificar se no seu caso pode ser o caso de uso capião. A primeira modalidade que nós temos aqui de forma um pouquinho breve é o uso capião extraordinária, que tem um prazo de 15 anos. E para esse tipo de uso capião não há outras exigências a não ser a posse durante esse tempo de forma contínua, pacífica, com atitude de dono. Então, se você comprovar que você tem a posse desse imóvel com esses requisitos durante o período de 15 anos,
você pode ter direito ao uso capião. E agora começam a vir algumas variações. O prazo da uso capião extraordinária pode ser reduzido para 10 anos se você comprovar que você mora naquele imóvel ou que você fez obras de caráter produtivo nesse imóvel. Então, se, por exemplo, você reside com a sua família nesse imóvel, você tem como comprovar isso, o prazo pode ser reduzido para 10 anos ao invés de 15 anos. Existe a uso capião ordinária, que o prazo é 10 anos, mas para que você possa pedir essa modalidade de uso capião, você precisa ter o que a gente chama de justo título, que é um documento hábil a te dar a propriedade desse imóvel, mas que por algum motivo você não conseguiu regularizar. Por exemplo, um contrato, um compromisso de compra e venda, às vezes até mesmo uma escritura de compra e venda. Então, é importante para essa modalidade, é exigida que você tenha um justo título. E existe a uso capião especial urbana. Essa é muito interessante e ela cabe com 5 anos de posse, se você cumpre esse tempo de 5 anos e não tem outro imóvel em seu nome. E esse imóvel que você pretende pedir ao uso capião tem até 250 metros quadrados, pode ser possível fazer esse pedido de uso capião urbana. Claro, além de cumprir os demais requisitos que eu falei, da posse contínua, pacífica, com ânimo de dono. Então, 5 anos, imóvel até 250 metros e você não pode ter outro imóvel no seu nome. E alguns pontos importantes também que a gente precisa comentar aqui é que não cabe uso capião de bem público. Então, você não consegue fazer uso capião de um imóvel que é, por exemplo, da prefeitura. Um outro ponto muito importante é que você consegue fazer o pedido de uso capião de um imóvel com um tamanho inferior ao módulo mínimo, seja rural ou urbano. Por exemplo, o tamanho mínimo para um lote na sua cidade, conforme as regras da sua cidade, é 250 metros, mas você tem a posse de 150 metros, é possível fazer o uso capião apenas dos 150 metros dessa faixa que você tem a posse. E a justiça reconhece isso, mesmo que seja inferior ao módulo mínimo. A uso capião também pode ser feita de forma judicial ou extrajudicial, no caso que não houver litígio. E é sempre muito importante você contar com um advogado especialista de sua confiança para analisar o seu caso e decidir em conjunto contigo qual vai ser o melhor caminho e qual a modalidade de uso capião que se enquadra no seu caso. Se você tem alguma dúvida sobre o uso capião, algo que a gente possa esclarecer, o que pode ser tema para os próximos vídeos, deixa aí nos comentários que eu me comprometo com vocês a fazer mais conteúdos sobre isso. E se você gostou, não esqueça de deixar o like, de curtir esse vídeo, de comentar e também de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo sobre o direito imobiliário e regularização de imóveis. Espero que você tenha gostado e até a próxima.